Deus abençoe a todos os irmãos. Eu quero que vocês abram sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 1. Hoje nós vamos estar estudando sobre a lição 2, Deus, o Pai. Deus, o Pai. Deus, o Pai. Qual que é a função do Pai? Quem é que pode falar para mim? A função de um pai. Qual que é a função de um pai? Corrigir, educar, ensinar, proteger, guardar, cuidar, Proteger, guardar, ensinar, prover, não? prover, cuidar, cuidar. Prover, é provedor, ele que promove a segurança. O pai é que edifica, não é? E aí é isso mesmo, a função do pai ela tem que ser bem clara. Hoje em dia na sociedade nós estamos aí passando por uma deteriorização da figura do pai, apontando exatamente para a deteriorização da figura do Deus o Pai. Essa semana eu estava assistindo um desenho lá na televisão lá. A Marlene colocou um desenho lá com a Heloísa. E aí eu sentei lá perto dela, né? Ela tem 3 anos. 3 anos e meio. E aí eu vi a figura do pai sendo destratada, menorizada, desvalorizada diante das telinhas ali, diante das crianças, diante da mulher. Tudo que acontecia de errado ali era o pai que era o culpado. Já até sei que desenho que é. Era o pai que era o culpado. Aí eu falei, olha só, a mídia, inclusive a mídia evangélica, não está valorizando, ela está indo após a mídia curricular, né? Corriqueira, né? Vamos dizer assim, a mídia tradicional, que é a menorização da figura do pai perante a sociedade. Fazendo isso, eles estão enaltecendo a figura da mãe, não é? E menorizando a figura do pai, porque eles querem atingir diretamente quem? Diretamente a Deus. Esse é o que está por trás aí da mídia tradicional, que veio para destruir a família, para destruir a sociedade como um todo. Muito bem. Por que eu pedi aos irmãos para abrir aqui em Hebreus capítulo 1? Porque aqui nós vamos, esse aqui é a maior expressão bíblica que aponta para a figura do Pai, como ele é em todas as suas características. Depois a gente volta para a revista. O apóstolo Paulo ele diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, quer dizer, ele falava aos antepassados pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez o mundo. O verso 3: o Filho é o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo e purificado dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Então o que? O Filho é o resplendor da sua glória, quer dizer, o poder, a majestade se manifesta em Jesus e a expressa a imagem da sua pessoa. Por isso que Jesus ele falou lá: quem vê a mim, vê o Pai. Está vendo? Então, essa revista, essa lição especificamente, a revista como um todo, ela me deixou desafiado nessa lição, porque nós falamos muito a respeito do Filho de Jesus, falamos muito a respeito do Espírito
Santo, mas do Pai, especificamente aquele que é a fonte, aquele que é o gerador de todas as coisas, nós muitas vezes deixamos e não falamos dele. E Jesus, ele veio para trazer-nos o resplendor dessa glória que é o Pai, né? Nós já lemos aqui o textual de A Verdade Prática, que diz assim: ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele é quem o Filho quiser revelar, Mateus 11:27c. E a verdade prática é: conhecemos a identidade, os atributos e a glória de Deus Pai por meio da revelação de Cristo e da ação do Espírito Santo. Irmãos, a introdução da revista aqui, ela diz assim: a doutrina da Trindade é um mistério revelado e central da fé cristã. Um só Deus em três pessoas coeternas, consubstanciais e distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, a respeito disso, nós vamos estar estudando aí no decorrer da revista, né? Decorrer desse trimestre. Dentre essas três pessoas, estudaremos nesta lição a identidade, a revelação e a pessoa de Deus, o Pai, aquele de quem procedem o Filho e o Espírito. Ele é a fonte eterna da divindade. A divindade, irmãos, ele é uma pessoa que é grande, eterna, subsiste por si mesmo, sagrado, e ele é digno de adoração. Divindade é isso, não é? Divindade é isso. Criador, redentor, revelador, mantenedor. Por meio da fé, somos convidados a conhecer e a nos relacionarmos com o Pai Celestial. O tempo todo, Deus, ele nos procura para ter um relacionamento com Ele. O tempo todo, Deus, ele está se esforçando para revelar-se a nós. O tempo todo, irmãos, ele está nos mantendo e cuidando de nós. E nós vamos estar estudando a respeito disso hoje, nessa lição. Glória a Deus. A identidade do Pai, o item 1 da revista. O Pai é o único Deus verdadeiro. O Pentateuco declara: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deus no Antigo Testamento é um só, que se revela pelos seus nomes, pelos seus atributos e pelos seus atos. Irmãos, hoje nós estamos vivendo em um mundo como no Egito Antigo. Lembra que Deus entrou lá e retirou o povo de Israel com um forte, braço estendido, envergonhou todos os deuses que lá existem. Hoje, da mesma forma, irmão, nós temos muitos deuses levantados e erigidos entre nós. São vozes que o povo de Deus se confunde e ouve essas vozes. Presta atenção. Aquela música: é preciso calar todas as vozes, menos a sua. Irmãos, o que tem hoje de voz falando na nossa mente, no nosso coração, na nossa vida, dentro da nossa casa, e que não é a voz de Deus, e que não é verdadeiramente a voz que vem procedendo da revelação de Deus para nós. Então nós precisamos começar a entender essas coisas, a buscarmos a revelação de Deus, Deus o Pai, para que daí a gente comece a crer em Jesus e no Espírito Santo. Se não tivermos um relacionamento com Deus verdadeiramente, jamais vamos entender e compreender o propósito de Deus para as nossas vidas. Amém ou não? Amém. Glória a Deus. Eu queria que os irmãos abrissem comigo, antes da gente continuar aqui, Isaías capítulo 46. Isaías 46, aleluia.
Depois nós vamos entrar no Velho Testamento e vamos ver vários textos aqui, né? Isaías 46, verso 3 e 4 diz assim: ouvi-me, ó casa de Jacó. Quando ele fala ó casa de Jacó, ele está falando para os israelitas da carne. E ele continua aí todo o restante da casa de Israel. Quando ele fala casa de Israel, é todo mundo que foi agregado a Israel, né? A Deus, por intermédio de Jesus. Vós a quem sustentei desde o ventre. Olha só. Vós a quem sustentei desde o ventre. Aqui é um atributo, irmão Joaquim, de Deus, que Ele, no ventre, Ele viu o nosso corpo ainda informe e Ele nos sustentou no ventre. Não foi a nossa mãe, mas foi Deus quem nos sustentou, dando alimento para ela e tirando, extraindo ali os nutrientes necessários para que o feto, para que o intervalo pudesse crescer. E aí ele continua: vós que sustentei desde o ventre e levei desde o nascimento. Eu fui sustentado no ventre da minha mãe, e quando eu nasci, ele me pegou, e ele me carregou, e ele me conduziu. Esse aqui, verdadeiramente, é um atributo do Pai. Do Pai. Por quê? Porque ele sustenta e ele protege. Amém ou não? Amém. E aqui diz no verso 4, até a vossa velhice eu serei o mesmo. Quer dizer, eu sempre vou te sustentar e eu sempre vou te dar segurança, eu sempre vou te proteger. Jesus, ele fala assim, ó, as necessidades que nós temos, Deus, ele vai suprir as nossas necessidades. Amém. Basta que nós sejamos em obediência a Ele. Se nós estivermos em obediência, Deus, ele vai cuidar de nós, né? E aí ele continua: até a vossa velhice eu serei o mesmo, e ainda até as canas, e eu vos carregarei. Eu vos fiz, e eu vos levarei, e eu vos trarei, e eu vos guardarei. Então aqui a expressa revelação da identidade do Pai. Aquele que cuida, aquele que protege, aquele que não abandona, aquele que realmente tem todo o controle sobre todos e sobre todos. Olha como que é forte esse texto. Então eu vou ficar velhinho, se eu não der conta de andar, ele vai me carregar. Porque quando ele me sustentou no ventre, será o mesmo quando eu estiver lá com 140 anos de idade. Ele vai estar me suprindo, ele vai estar me guardando, ele vai estar zelando de mim. Não muda. Ele vai ser o mesmo sempre. Nós vamos ver sobre isso aqui daqui a pouco. Aleluia. O Novo Testamento apresenta o Pai como Deus por excelência, identificado 6 vezes como título de Pai. Como título de Pai. Lá em Mateus capítulo, se não me engano, 6, lá na oração do Pai Nosso, os irmãos que conhecem mais a Bíblia do que eu, Mateus capítulo 6, verso de número 9: portanto, vós orareis assim: Pai nosso, Pai nosso, não é Pai meu ou Pai seu, é Pai nosso. Não é na primeira, né, irmão Célia, ou na segunda pessoa, é na terceira pessoa. Eu, tu, ele, nós, quarta pessoa, né? Nós, Pai nosso.
Então, quando eu estou orando o Pai Nosso, eu não estou orando só por mim, mas pela humanidade inteira. Aí eu estou acudindo, eu estou intercedendo pela África, por exemplo. Pai Nosso, toda a humanidade entra dentro do Pai Nosso, porque Deus, Ele é um ser relacional. Além dessas ocorrências explícitas, a Bíblia frequentemente se refere a Deus como Pai, destacando o seu papel como Criador e sustentador. Isaías 63, por favor, abra sua Bíblia lá. Isaías 63. Eu acho que as minhas aulas, eu gosto de folhear, ler bastante a Bíblia, porque é a Bíblia que dá sustentação para nós. Isaías 63, 16. Diz assim: mas tu és o nosso Pai, ainda que Abraão não nos conhece, e Israel não nos conhece, nos reconhece, tu, ó Senhor, és o nosso Pai, nosso Redentor, desde a antiguidade é o teu nome. Então, o Velho Testamento também conhecia Deus como Pai. O Velho Testamento, irmãos, é importantíssimo nós reconhecermos os atributos, reconhecermos o Senhor enquanto Pai, para nós até darmos glória a Ele, devidas a Ele. Porque uma pessoa que se relaciona com o outro, mas não conhece o outro, é um relacionamento muito pífio, muito pequeno. Mas aqui, irmão, nós estamos tendo a oportunidade de conhecermos e relacionarmos com essa primeira pessoa da Trindade, que ela é maravilhosa, não é? E aí, continuando aqui, Efésios, capítulo de número 6, eu gostaria que vocês abrissem lá, por favor. Efésios, capítulo 6, não, capítulo 4, 6, diz assim, ó, verso 4, 4. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Quer dizer que Deus, Ele é a expressão máxima da divindade, e nele são geradas todas as coisas. Nele são geradas todas as coisas. Mas Ele é uma pessoa que Ele quer se relacionar com o povo de Deus. Olha aí na revista, o próprio Jesus se refere a Deus como Pai. Ele ensina os discípulos a orarem Pai Nosso, Pai Nosso que está no céu, reforçando a necessidade de um relacionamento pessoal com Deus. Irmãos, é fundamental a gente entender a Trinidade, o papel de cada uma delas, os atributos, os papéis na humanidade de cada uma delas, para a gente poder estar adorando. Esses dias eu estava pensando, já há algum tempo já, Deus, no ministério do Velho Testamento, segundo os teólogos, Ele agia no Velho Testamento. No Novo Testamento, Jesus. E aí, a partir de Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo. Eu comecei a pensar, não. A teologia, essa clássica que eles falam aí, tem muitas falhas. Por quê? Porque Deus, Ele quer se relacionar com o homem, e Ele não ia nos abandonar. Ele mandou Jesus, mas Ele também veio. E nós vamos ver aqui que Jesus fala assim: olha, aquele que me obedece, eu e o Pai viremos nele e faremos dele morada. Eu e o Pai, através de quê? Do Espírito Santo. Então quer dizer que a gente vê a manifestação, a
Em você, irmão Benedito. Então a gente vê que através do Espírito Santo, eles, né, vamos dizer assim, entre aspas, o Pai, Filho e Espírito Santo, habita em nós, a saber aqueles que aceitaram. Porque ele respondeu para o Felipe, né? Felipe perguntou: quem é o Pai? Quem me vê a mim, vê o Pai. Mostra-nos o Pai. Aí entra aquele texto lá de Hebreus, capítulo 1, verso 3. A expressa imagem de Deus está onde? Em Jesus. Abra aí a sua Bíblia no capítulo 1 de Gênesis. Capítulo 1 de Gênesis, por favor. Eu quero que os irmãos saiam daqui. Quando eu pensava na Trindade, eu via assim: nossa, Jesus está perto, tão junto, o Espírito Santo mais afastadinho assim, mas o Pai lá no trono dele. Toda vez que eu pensava no Pai, ele estava lá no trono, sentado no trono, como o pastor João Carlos Marques. O pastor João Carlos Marques, ele já morreu em 2018. Mas é 11 de março de 2018. Ele falou assim, que o Pai raramente deixa o trono dele. Aí isso mexeu comigo, raramente. O Pai a todo momento ele está se envolvendo na obra salvífica, né? Assim como Jesus, assim como o Espírito Santo também. E aí eu comecei a pensar: mas Deus ele não está longe. Ao mesmo tempo que ele está longe, ele está perto, não é, Moisés? Porque Deus ele é um Deus de longe e Deus de perto, diz a Bíblia. E aí eu comecei a buscar o entendimento, irmãos. E eu queria compartilhar com os irmãos aqui alguns textos de Gênesis, para você ver o tanto que Deus ele quer se relacionar conosco, porque ele vai se permitindo chegar perto. Olha aqui, o item verso 1 de Gênesis capítulo 1 diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Item 3, disse Deus: haja luz. O item 6, disse Deus: haja um firmamento. Então aqui é Deus, a expressão maior da divindade, manifestada com poder, era espiritual, era glorioso, era poderoso, mas aqui ele ainda era Deus, o que eu posso dizer, a expressão máxima. Não havia nenhum ponto que nós pudéssemos pegar para chegarmos até hoje. Ele era o único e exclusivo. E aí, a partir do verso de número 2, capítulo 2, verso 4, ele muda a nomenclatura para começar a se relacionar com o homem. Olha aí, 2,4, diz assim: ó, estas são as origens dos céus e da terra quando foram criadas, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Quando é que ele começou a se manifestar como o Senhor Deus? Quando ele criou as coisas, né? Os animais, quando ele começou a criar, quando ele criou Adão e Eva, quando ele criou o homem. Então ele começa então a ser um Deus que possivelmente poderíamos nos relacionarmos com ele. O Senhor já era a revelação da triunidade, e a partir daí nós vamos estar estudando. Amém? Até aí tudo bem com Suzana? Ele era só Deus, a divindade, o poder, a glória. Ele veio, fez as coisas, e aí ele começa então como o Senhor dono. Ele começou a fazer as coisas, fez os animais, fez Adão, fez Eva. E aqui no verso de número 4, capítulo 4, verso 1, ele muda novamente a nomenclatura dele, 4:1. Conheceu Adão a Eva, mas a mulher, conheceu Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, diz: alcançou
alcancei do Senhor um homem. Alcancei do Senhor um homem. Então, aqui, irmãos, aqui, ó, verso 6. Então lhe disse o Senhor: por que irastes? Falando para Caim. Irmãos, quando, ó, vou continuar aqui, tem 2. Tornou-se a dar à luz, teve Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador da terra. Ao cabo de dias trouxe Caim fruto da terra, uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe dos primogênitos de suas ovelhas e da sua oferta. Atentou o Senhor para a oferta, para Abel e sua oferta. Já não é Deus, já não é Senhor Deus, mas aqui é o Senhor. Passa então o quê? A ser um Deus que aceita sacrifício e se relaciona, porque Ele vem e Ele começa então a não mais manifestar a sua glória, o seu poder, a sua exaltação no meio das pessoas, mas Ele começa então a agir para a salvação e resgate desse povo, desse homem caído. Desse homem caído, porque aqui já tinha caído. Quando Adão e Eva caíram pelo pecado, Deus então deixou a sua glória, deixou de ser, vou dizer que apenas Deus, e Ele veio e começou a se relacionar com o homem, conversar com o homem. Ele passou a ser Senhor Deus. Logo depois, quando começa então essa descendência de Caim, dessa descendência de Adão e Eva, começa a apresentar sacrifícios a ele então ele passa, ele deixa a nomenclatura de Deus e passa a ser chamado de Senhor. De Senhor. Amém? Os irmãos entenderam? Isso mostra, irmãos, que Ele é um Deus que Ele quer se aproximar de nós. Ele quer se relacionar com nós. E o relacionamento dele é no altar. E o relacionamento dele conosco é no altar, é na obediência, é no nosso sacrifício. Ah, mas como? Eu vou pegar um novilho e vou matar aqui na frente da igreja? Não. É a sua oração, é o seu tempo, é a sua dedicação a Ele que vai chamar o Senhor para agir na sua vida, para trabalhar na sua vida, para fazer com que você seja mudado no seu comportamento, na sua estrutura, no seu relacionamento. Então você não vai mais ser enviado ou encaminhado pelas coisas do mundo, mas encaminhado pelo caminho e vivo que é Jesus o Cristo. Amém? Glória a Deus. E aí nós já estamos falando aí sobre o Pai é a fonte da divindade, né? Deus é o supremo ser, é fato, é eterno, nunca tem começo, princípio e nunca terá fim. Pois Ele existe por si mesmo, como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter vida em si mesmo. Isso fala, irmãos, da autoexistência, pré-existência, pós-existência. Ele é suficiente. Ele não precisa do pastor Norberto, por exemplo, para ele existir, para ele fazer as coisas, não. Mas o pastor Norberto, ele tem que se achegar a ele. Achegai-vos a mim, diz o Senhor, e eu me chegarei a vós. Se nós não tivermos a intenção, ou se nós não chegarmos a Deus, Ele vai continuar sendo Deus. Se a irmã Suzana não for até Deus para orar, Ele vai continuar sendo Deus, vai continuar sendo o Senhor do mesmo jeito. Agora, se ela for lá e orar e buscar a Deus, aí sim, Ele vai se tornar muito mais na vida da irmã Suzana do que tem sido. Amém ou não? Se Deus quiser. Ele é a expressão máxima. Se não quiser. Se eu quiser. Continua sendo. Então, você começa a olhar Deus, Pai, de uma forma diferente do que, pelo menos eu tenho visto e tenho entendido, né? É capítulo de número 5 de João, por favor, abra lá. Capítulo 5
5 de João. Cinco, 26. Olha o que Jesus está falando aqui, ó. Assim como o Pai tem vida em si mesmo, assim também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Jesus falou assim: eu tenho poder para dar a minha vida e poder para tomá-la. Por quê? Porque Deus deu esse poder a ele. E lá no final do Mateus ele fala assim: eu vos dou autoridade para pisar cobra, escorpião, e nenhuma coisa do mal vos fará dano. Mas você tem que estar enxertado na videira. Eu estou em desobediência, eu estou em pecado, você está enxertado na videira? Eu estou falando de todo mundo, você está enxertado na videira? Tem que estar enxertado na videira para ter autoridade sobre cobras, sobre escorpiões, e nenhum poder do mal vos causará dano. Por causa de quem? Por causa do Pai que outorgou a Jesus e Jesus outorgou ao povo dele. Amém ou não? Glória a Deus. Salmo 90, Salmo número 90, verso 2. Ele é Deus imutável, desde a eternidade, desde antes da fundação do mundo. Salmo 92. Vamos lá, o Salmo 90 é aquele que fala da idade, né? Ó, 92. Antes que os montes nascessem, lembra que nós lemos lá que a terra era sem forma e vazia? Ou que formasses a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. O Pai, o Filho ainda não tinha sido encarnado, ele não tinha se encarnado, e o Espírito Santo não tinha sido dado ao mundo. Mas o Pai havia manifestado um projeto de salvação para todos nós. Amém? Amém. E esse projeto de salvação, cada um de nós estamos incluídos. Cada um de nós estamos inseridos nesse projeto. Deus tem planos para nós. Amém ou não? Amém. Quem é que crê que Deus tem um plano para você? Diga amém. Eu creio. Isso mesmo. Deus tem um plano para todos nós. Aleluia. Eu quero que os irmãos abram comigo lá em Êxodo 33, verso 12. Por favor. Êxodo, fica antes de Levíticos, Êxodo 33, verso de número 2, por favor. Segundo Testamento. 33, 2. Não, 33, 12 até o 23. Deixa eu ler aqui. Moisés e a glória do Senhor. Interessante. Abba, Pai. Olha o zelo que Deus tem. Disse Moisés ao Senhor: Tu me dizes, fazes subir a este povo, mas não me deste saber quem hás de enviar comigo. A quem hás de enviar comigo? Disseste também: conheço-te pelo teu nome e achaste graça aos meus olhos. Moisés falando com ele: se eu achei graça aos teus olhos, rogo-te que agora me mostres os teus caminhos, para que eu te conheça. Essa é a pergunta existente no coração e na mente de todas as pessoas. Todo mundo quer conhecer a Deus. Não era só Moisés, não é? Todo mundo, olha aqui, continuando aí. A fim de que ache graça aos teus olhos, considera que esta nação é teu povo. Respondeu-lhe o Senhor, está vendo? Já o Deus relacional. A minha presença irá contigo, e eu te darei descanso.
Então Moisés disse: se a tua presença não for conosco, não nos faças subir deste lugar. Verso 16: como se saberá que achamos graça aos teus olhos, e eu e o teu povo, acaso não é por andares conosco, de modo que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos que há sobre a face da terra? Uma vez, isso, antes de eu me converter, acho que isso foi em 1993, 94, me converti em janeiro de 95, dia 7 de janeiro. Eu trabalhava no Partenon Centro, na agência do BEG lá, e era lotado, o tempo todo aquela agência lotada, eu trabalhava no caixa. Eu acho que foi em 92, 91. Aí um dos colegas meus olhou para mim um dia assim: ô rapaz, você é muito singelinho. Você é muito singelinho. Não. Eu falei: singelinho? Aí ontem eu estava pensando nesse negócio, singelinho. Mas o que ele já via antes de eu me converter era o brilho de Cristo. Porque as pessoas me ofendiam no caixa, eu não respondia. As pessoas brigavam comigo às vezes, eu não respondia. Os colegas brigavam comigo e queriam mesmo brigar comigo, eu não brigava. Eu recebia afrontas e eu não respondia, não correspondia. E aí eu entendi que naquele tempo, antes de eu me converter, eu já era convertido. Aí entra lá Isaías 46. Te carreguei, te sustentei, te carreguei. Eu era singelinho na visão dele. Não porque eu era um bastardo, porque eu era uma pessoa desprezível, mas era porque ele não era de Deus por causa da conduta dele, e ele olhava por mim na ótica de Satanás. Está vendo? Na ótica de Satanás ele quer te diminuir, mas na ótica de Deus ele quer te exaltar. Está vendo o que é? Então o singelinho que o diabo queria era fazer com que todos rissem de mim naquela sala, naquela agência. Mas Deus falava: desse singelinho eu vou fazer um pastor, desse singelinho eu vou fazer um pregador da palavra, um ensinador da palavra, um orador, aquele que vai orar e Deus vai agir. Então esse singelinho, irmãos, cada um de nós aqui pode ter situações em que o diabo tentou abater, mas você tem valor diante de Deus, e singelo para Deus é sinônimo de exaltação, porque aquele que é abatido, Deus o exalta. Está vendo como é que são as coisas? Ontem eu estava pensando nisso. Está vendo como é que é? Então o diabo fala na boca das pessoas, mas Deus, ele fala: não é assim que eu fiz, não é desse jeito que eu fiz. Aleluia. E aqui, continuando aqui, ele disse: ó, então disse Moisés: roga que me mostra a tua glória. Respondeu o Senhor: eu farei passar toda a minha bondade diante de ti e te proclamarei o meu nome. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem me compadecer. Quer dizer, se ele olhar para você e falar: eu vou compadecer dele, ele compadece. Se não, ele não compadece. É igual lá em Levíticos 26, eu vou ter misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Não adianta você pedir misericórdia, se ele não quiser, não vai adiantar, né? E continuando aqui, ó, e acrescentou: não poderás ver a minha face, pois homem nenhum pode ver a minha face e viver. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, aqui sobre a penha te porás. Quando a minha glória passar, eu te porei numa fenda da penha e te cobrirei com a minha mão até que eu haja passado. Depois, quando eu tirar a mão, me verás pelas costas, mas a minha face não vai poder ver. Mas agora a gente vê a face de Deus aonde?
Hebreus 1:3, a expressão da glória de Deus é Jesus, o Cristo. Aleluia. Nossa revelação número 20. Eu li. Vou ler de novo. Aí acrescentou: não poderá ver a minha face, pois homem nenhum pode ver a minha face e viver. Irmãos, Deus, no Velho Testamento, apesar dele ser espiritual, glorioso, ele ainda era bondoso. Ele falou para Moisés: passarei a minha bondade. Vou tampar o seu rosto. Botou a mão aqui, ó, e passou. Aí quando passou, ele tirou a mão, Moisés viu ele pelas costas. Aleluia. Aleluia. Por quê? Porque Jesus ainda não tinha sido se encarnado. Um corpo me fizestes e me colocastes assentado à tua destra. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, é tremendo, é tremendo. E o tempo vai passando, né? O item 3 aí, o Pai age por meio do Filho. João 6, Evangelho de Jesus segundo escritor João. No capítulo 6, verso de número 23 até o 28. Olha o que diz aqui, ó. Que espetáculo, que maravilha. Glória a Deus. 6, 23 diz assim: não, desculpa, é 16. Estou vendo aqui falando, olha, 16, 23. Olha o que fala: naquele dia nada me perguntareis. Em verdade vos digo que tudo que pedirdes a meu Pai em meu nome, Ele vos dará. Quando a expressão na verdade, quer dizer o quê? Quer dizer que é algo que já veio do Velho Testamento e Jesus está reafirmando a mesma verdade. Lá no Velho Testamento está assim, e agora eu estou reafirmando, reiterando, né? E aí ele fala assim: tudo que pedirdes ao Pai, Ele vos dará. E aí, continuando aqui no verso de número 24, diz assim: até agora nada pedistes em meu nome, pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Irmãos, um Deus relacional, Ele tem prazer em dar as coisas a seus filhos. Veja o pai, por exemplo, quem é o pai aqui? Irmão Edmilson. Irmão Edmilson chega para ele e fala: pai, eu preciso de uma bicicleta, hipoteticamente falando. Se o irmão Edmilson não tiver dinheiro, ele vai lá na hora e passa o cartão e compra. É ou não é, irmão Edmilson? Uma bicicleta. Se ele quiser, por exemplo, se um filho quiser algo, for benéfico para esse filho, é na hora o pai dá. Agora, se for algo que vai fazer com que esse filho corra riscos, aí ele não dá. Então Deus, a palavra de Deus fala assim, que Deus, ele pesa os motivos. Provérbios, ele diz assim que Deus, quando a gente pede, ele pesa o motivo. Por que ele está pedindo? Por que a irmã Suzana está pedindo isso? Ele vai lá no coração e descobre por quê. Qual a intenção do nosso coração para fazer o pedido da bicicleta. Está vendo que Deus, ele está o tempo todo nos olhando, nos observando, e ele está o tempo todo buscando um relacionamento, uma compreensão, um entendimento da nossa situação. E aí, continuando aqui, disse-vos essas coisas por figura, vem a hora em que não vos falarei mais por figuras, mas abertamente vos falarei acerca do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome. Não vos digo que eu rogarei por vós ao Pai. Não. Verso 27. O próprio Pai vos ama, visto que vós me amastes e crestes que vim de Deus.
vim do Pai, entrei no mundo, agora deixo o mundo e volto para o Pai. O único jeito de entrar nesse mundo é através do nascimento de uma mulher. O único jeito. Agora, Jesus, ele nasceu da mulher, ele era Deus coexistente lá com o Senhor, né? E aí ele nasceu da mulher, e ele entrou nesse mundo, e aí, através da morte, deixa esse mundo. Está vendo? Deixa esse mundo. Então, que essa... E Adão e Eva, nasceu de quem? É claro, irmão Joaquim, Adão foi criado e Eva veio procedente de Adão. Isso está na Bíblia. Aí então, irmãos, mas para entrar no mundo é necessário o nascimento de uma mulher. Porque o Isaías 46 fala assim que no ventre ele nos sustentou e depois ele nos carregou. Amém? Os irmãos estão entendendo até aí? Então vamos continuar aqui. O tempo é 82. Aleluia. 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 Foi um casal. Adão, Deus criou Adão, tirou da costela que Adão fez a mulher. Isso aí foi Deus, obra de Deus. Isso está na Bíblia. Agora o nascimento depois veio através da procriação. Né? E continua. O importante é que tudo procede de Deus. Deus é quem faz. Agora, aí está na Bíblia. Não vamos passar por esse lado aí não, porque senão a gente vai perder tempo. O item 2. O item 2, ó. O Pai revelado em Jesus. O Pai revelado em Jesus. Jesus exalta o Pai acerca de uma profunda verdade espiritual. Ocultaste as coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Mateus 11, 25. Irmão, eu descobri uma coisa. Semana passada eu descobri uma coisa. A gente fica aqui batendo na tecla, irmão, tem que orar, tem que jejuar, tem que ler a Bíblia. Não é? Os irmãos veem eu falando aqui, eu falo, mas parece que não há assim uma contrapartida, né? E aí, eu orando ao Senhor, aí o Senhor falou para mim, olha, os fariseus, eles jejuavam 2 vezes na semana, ou até 3, eles eram obedientes à lei do jejum. Eles oravam nas praças, nas sinagogas, né? E eles também eram obedientes à oração, e eles são o povo mais conhecedor da palavra. Mas eles não obedeciam. Aí eu entendi e falei, então não adianta falar para os irmãos de orar, jejuar, ler a Bíblia, se os irmãos não obedecerem. Melhor não fazer nenhum sacrifício e obedecer. E aí eu lembrei de um causo, vou falar causo, porque o meu sogro, eu não sei se ele inventou isso, ou se ele ouviu de alguém. Ele falava assim, inclusive no meu livro eu coloquei ele lá aos pés da cruz, esse causo. Tinha 2 mulheres, uma mulher era aquela do coque, né, usava brinco, usava tal, e cabelo lá no pé, sim, mas a língua, ó, pai, falava do pastor, e falava dos irmãos, das irmãs, e pai, tentava derrubar, e tentava denegrir, e tal, a língua dela era brava. E tinha outra mulher que não ia na igreja, não orava e tal, mas ela ficava no balanço lá, feliz da vida, cuidava das coisas da casa, o marido chegava, estava tudo bonitinho, cheirosinho, arrumadinho, ela estava bonita, esperando, ele abraçava ele, cuidava, e aí morreu as 2. E aquela do vestido assim, né? E falava dela, ela vai para o inferno, ela vai para o inferno, ela não ora, não jejum, não é a Bíblia, ela fica no balanço e tal, mas ela ia no balanço depois que ela fazia todas as atividades, né? Aí morreram as 2, chegou lá em cima, a mulher da saiola do coque falou, você vai para o inferno. Aí Jesus falou, não, ela vai para o céu, porque o coração dela estava limpo e ela obedecia ao chamado que eu dei para ela. E quanto a você,
você não obedecia o chamado, você não cuidava do seu marido, não cuidava da sua casa, não cuidava dos seus filhos, você ficava só falando dos outros, falando ao pastor, não adiantava você orar que eu não ouvia, não adiantava você fazer ir para a igreja que eu não estava junto com você, e aí, o que aconteceu? Para baixo, e a outra para cima. Obediência ao chamado. Obediência ao chamado. Aquele que muito conhece, muito será cobrado. Está vendo? A do coque lá, do vestidão lá, é nossa, aparentemente, a vista dos irmãos, ela era perfeita. Mas o coração dela estava sujo, moído, rancoroso, odioso, perturbador. Então esse aí, ó, vai demandar muito. Lá eu lembrei, o meu sogro nem era crente, ele contou essa história para mim, tem muitos anos. E aí, irmãos, a gente tem que começar a olhar a nossa vida cristã e entender de que Deus, ele não olha só o coração, ele olha tudo, e tudo que a gente faz, nós seremos estar guardado. Pelas vossas palavras são condenados, e pelas vossas palavras são absolutos. É melhor calar do que falar coisa que não convém. E aí, continuando aqui no item 2, o pai se faz conhecer no filho. Ó, item 2 aí, 2 do 2. Cristo afirma que o conhecimento do pai é mediado exclusivamente por ele. Exclusivamente por ele. E eu acrescentei, e o Espírito Santo também. A intimidade entre o pai e o filho é absolutamente perfeita. Ninguém conhece o pai senão o filho e aquele a quem o filho quiser revelar. Mateus 11, 17. Essa declaração revela dois princípios. Primeiro, o pai é um ser pessoal e relacional. Pessoal, o que é pessoal? Ele não se relaciona com a irmã Juscelia, por exemplo, do mesmo jeito que ele se relaciona comigo, ou com o irmão Benedito. Personificadamente, irmã Suzana, ele se relaciona com você do seu jeito com ele. Lembra da mulher do balanço? Lá, né? Deus estava se relacionando com ela, e aquela mulher do vestidão, do coque, pois é, Deus estava tentando se relacionar com ela e ela não permitia. E aí, continuando aqui, ó, pessoal e relacional. O que é um Deus relacional? Irmão Vilmar, por exemplo. Como é que eu vou conhecer o irmão Vilmar? Se relacionando. Como é que o irmão Vilmar vai me conhecer? Só aqui na igreja? Conhece parcialmente. Deus, ele não quer que nós o conheçamos parcialmente. Por isso é que ele se revela a nós. O Pai, ele se revela a nós. Então nós precisamos aprofundar o relacionamento. Eu conheço o Pai aonde? Como? Não, porque eu oro às 4 da manhã todo dia, ou às 6 da manhã todo dia, leio a Bíblia lá, 5 capítulos da palavra e tal, e aí tá bom. Não. Eu tenho que passar o dia todo meditando na palavra, porque é assim que nós alcançamos o relacionamento com Deus. E Ele nos responde através da palavra dEle, através da voz dEle, trazendo compreensão para nós. Manda nela. É uma oração igual cônjuge. Para conhecer, você tem que casar. Você pode namorar 10 anos. Você não conhece a pessoa, porque a palavra você vai cá, e você tem quando. Aí quando você não casa, você vai morar junto, está 24 horas convivendo junto, aí você conhece, você vai conhecendo. Vai conhecendo. E em relação a cônjuge, em relação ao casamento, tem uma implicação também, não é só o conhecimento de um do outro, porque o inimigo está o tempo todo tentando separar os casais. O tempo todo. O inimigo da jovem seta,
está influenciando, o inimigo está tentando separar para quê? Para tentar envergonhar o quê? O projeto principal de Deus, o núcleo da célula que Deus fez, que é o matrimônio, que é o casamento, que é a família. Então, vamos voltar aqui, né? O item 2: só é possível conhecer a Deus por meio do Filho, o único mediador entre Deus e os homens. Eu chego ao ponto de discordar que a gente só conhece a Deus por meio do Filho, porque tem o Espírito Santo também, nos apresenta Deus. Eu conheci um homem, esqueci o nome dele agora. Ele se converteu lendo o Velho Testamento, e ele era um homem assim que tinha um conhecimento da palavra, algo fantástico, uma sabedoria extraordinária. Mas o negócio dele era o Velho Testamento. Por quê? Porque o Velho Testamento revela também o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Se você observar lá em Gênesis, capítulo, se eu não me engano, 18, o irmão Elcio deu aqui quinta-feira esse texto, parte desse texto quinta-feira, aparece 3 anjos. Na visão de Abraão, era 3 anjos. Mas lá naquele dia era o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por quê? Porque lá naquele momento, naquele diálogo, o Pai, ele fala: ocultarei ao meu amigo aquilo que eu vou fazer. Se fosse um anjo, falaria aquilo que o Senhor vai fazer. Não, aquilo que eu vou fazer. Então ali há a expressão da triunidade santa, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E eles comeram ali aquele bezerro cevado, comeram ali aquele pão feito na hora, fez 3 pães, eles mandaram, comeram ali, beberam, deve ter bebido vinho, ele deve ter se fartado ali. O anjo, ele não aceita sacrifício. Se você observar lá, o anjo que trouxe o recado a Manoá e a sua esposa a respeito de Sansão, ele não aceitou o sacrifício. Coloca aí sobre a pedra a carne, pois. Coloca aí o pão, pois. Agora despeja o caldo, despejou o caldo. Aí ele tocou com o cajado, acendeu o fogo e ele subiu na fumaça. Ele foi levar aquele sacrifício a Deus. Então, se você observar, o anjo, ele não aceita sacrifício, não aceita adoração. O diabo pode até querer, mas o anjo de Deus não. Então lá, aqueles 3 aceitaram a adoração de Abraão. Tirou os pés dele e o adorou. Se ele aceitar, ele vai se tornar um Satanás. Ele vai ser expulso do céu. Que toda honra e toda glória seja dada a Deus Pai. Irmão Daniel. Item 3 do 2 aí, ó. Quem vê o Filho, vê o Pai. O que é, irmão Daniel? Então, revela Jesus Cristo, não a Deus. Então aqui, ó. Quem vê o Filho, vê o Pai. No diálogo com o Filho, Jesus revela outra verdade sublime. Com Filipe. Com Filipe, justamente. Quem me vê a mim, vê o Pai. Lembra lá de Hebreus 1:3? Expressa a imagem de Deus. Expressa a imagem de Deus. Eu assim, cada um vê a figura de Jesus do jeito que quer, né? Do jeito que pensa, né? Eu acho que Jesus, ele tinha cabelo comprido,
mim ele é assim. Para mim ele é assim. Agora, para você pode não ser. Para você pode ser um japonês, pode ser um negro, pode ser, sei lá, a gente vê tanto testemunho. Para minha irmã católica, por exemplo, ela veio cabelo cacheado, olho preto, rosto másculo. Então isso aí é individual. Lembra que eu falei que Deus ele se revela pessoalmente, individualmente? Então eu estou citando esse exemplo. Eu vejo assim, né? E aí, continuando, essa declaração ratifica a doutrina da unidade da Trindade. Jesus é a perfeita expressão do Pai, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa. Eu entrei nessa questão da minha experiência pessoal para falar isso. A imagem de Jesus vai ser do jeito que você pensa que ele é. Se você pensa que ele é um judeu com cultura de esporte assim, ele vai se apresentar a você um judeu com coque, aquele capuzinho, deixando de lá, tocazinho. Então é você e ele. E aí você vai identificar e vai ver que ele é Deus. Amém, irmão? E aí eu quero que os irmãos continuem aí no capítulo 16 de João. No capítulo 16 de João, eu quero que os irmãos voltem comigo lá no verso 14. Olha. Aqui Jesus falando de quem? Do Espírito Santo, é ou não? Verso 13: mas quando vier o Espírito da verdade, o Espírito Santo, ele vos guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Verso 14: ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou há de anunciar. Ele vai receber. Jesus foi, ele veio, aí ele começou o alicerce que o Pai começou, Jesus começou a edificar, aí ele começou do alicerce que Jesus e o Pai fez, e começou então a obra a partir do Atos dos Apóstolos, a obra da salvação. Não que o Espírito Santo salve, porque o único Salvador é Jesus, o único caminho. Mas aqui está falando no verso 9, verso 8: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Por que o mundo? Porque o crente já foi convencido. Agora o crente ele tem que se converter através da palavra de Deus. O Espírito Santo não vai falar: oh, você está pecando, ou você vai para o inferno, ou não. É a palavra que nos vai condenar, porque nós já saímos do mundo e já entramos no reino de Deus. Amém ou não? Quantos estão entendendo? E isso é a palavra que está falando, não sou eu. Sim. É você falando aí, né, que foi através desse aí, Daniel, depois dessa questão, você estava falando da forma como nós podemos conhecer o Pai, se você não concorda que é só por meio de Jesus. Por meio de Jesus, não é porque ele estava aqui, porque ele convivia com ele, podia conhecer a Deus pelo fato de estar convivendo com Jesus, e Jesus é mesmo que o Deus, né, é mesmo que o Pai. Só que hoje nós não temos acesso à pessoa de Jesus aqui na terra, mas nós temos acesso à palavra. Então a palavra de Deus é uma forma como nós podemos conhecer muito bem a Deus, estudando a palavra de Deus. Para o crente, a palavra nos condena, ou a palavra nos absolve. Então a palavra do Espírito Santo, ele não vai trabalhar em nós, porque ele trabalha no mundo, convencendo da justiça, do pecado e do juízo. Então, se eu falo mal do pastor, o que acontece? A palavra vai falar: olha, respeita os seus líderes. Olha, os seus líderes são dignos, porque eu os coloquei ali. Não é? Eu tenho até uma palavra a respeito disso, mas não vou falar agora não. Vou esperar os irmãos amadurecerem primeiro. Irmão Daniel,
João 14, 23. E respondeu-lhe Jesus: se alguém me amar, guardará minha palavra. Meu Pai o amará, e viremos para ele, e nele faremos morada. Quer dizer que vai fazer morada como? Através do Espírito Santo na vida do crente, através da conversão. Mas o crente é igual aquela mulher do vestidão e do coque. Como é que Deus e Jesus e o Espírito Santo vai fazer morada num coração sujo, um coração blasfemo, um coração que não respeita a liderança, um coração que questiona a vontade de Deus? Olha, se o pastor está aqui dirigindo essa igreja, foi Deus que colocou ele aqui. Ou não é? Se o pastor Josué está lá na direção do ministério, foi Deus que colocou ele lá. Ou Deus não podia impedir, não tem poder para impedir que o pastor Josué ou o pastor fique aqui na igreja. É lógico que tem. O sopro de vida é de Deus e ele pode tomar a qualquer momento. E aí ele pede essa obra, se for uma obra que não é dele. Então a gente tem que começar a olhar a nossa vida em relação ao outro, se quisermos relacionar com Deus. Porque se eu não me relaciono com o irmão Benedito, por exemplo, bem, falo mal do irmão Benedito, Chino, fala, mas que não sabe nada, não sei o quê, e aí Deus ele vai agradar isso? Não, ele não vai agradar. É óbvio que não. Eu tenho um coração sujo, eu estou falando mal. Porque como é que eu falo mal da expressão maior da imagem de Deus? O irmão Benedito é a imagem de Deus, não é? Lá no Gênesis, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Eita Deus, já passou meu tempo, ó. Já passou meu tempo. Irmãos, era isso aí, faltou o item 3, a pessoa de Deus Pai. Ele é coexistente, ele é autoexistente, ele é eterno, ele é imutável, ele é onipotente, ele é onisciente, ele é onipresente, e ele tem todos esses atributos, e eu tenho certeza absoluta que tem atributos que a gente nem conhece, a gente nem sabe, e que não está expressado aqui. Não se pode discernir completamente. Jesus hoje, ele é um homem, né? Você pode, se você tiver mais poder do que ele, você pode pegar ele, matar ele, dissecar ele, falar que ele tem um coração, que tem um rim, outro rim e tal. Jesus, ele, mas Deus, como é que você vai fazer isso com Deus? A expressão, obviamente que a gente nunca vai fazer, a gente não tem poder para fazer, mas não podemos pegar Deus, colocar numa mesa e dissecar ele, e estudar ele, não tem jeito de fazer. Nem Jesus, nem o Espírito Santo, a gente tem condição de fazer. Uma pessoa comum, a gente pode, um gato, um cachorro, sei lá, uma vaca, a gente pode partir um pouco e estudar os órgãos ali, mas Deus não tem como. Então a gente fala, não, Deus ele age assim, ele faz assim, do jeito que eu estou falando, a gente está menorizando Deus, a sua glória, o seu poder. Deus ele nos esquadrinha. A gente não pode esquadrinhar. Esquadrinhar é dividir em pedacinho, né? Para a gente finalizar aqui, irmãos, Apocalipse capítulo de número 5. Apocalipse de número 5. Por favor, abra lá. Capítulo 4, ele diz assim, ó, 4:4, olha aí, ao redor do trono também havia 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de branco, que tinham nas suas cabeças coroas de ouro. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões,
Diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Também havia diante do trono como um mar de vidro, semelhante ao cristal, e ao redor do trono, um meio de cada lado, 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por trás. O primeiro ser era semelhante ao leão, o segundo semelhante ao touro, o terceiro semelhante ao homem, o quarto semelhante à águia voando. Os 4 seres viventes tinham cada um 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos. Não descansavam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é e que há de vir. Quando os seres viventes davam glória, honra e ações de graça ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciões prostravam-se diante dos que estavam sentados sobre o trono, adoravam ao que vive para todo sempre e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: Digno és, Senhor nosso Deus, Senhor nosso e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, pois tu criastes todas as coisas e por tua vontade existem e foram criadas. E esse é o Pai, essa é a divindade. Os 24 anciões pegaram as suas coroas, adoraram e colocaram diante dele. Irmãos, tudo que somos, tudo que temos, tudo que pretendemos, nós temos que colocar e submetermos isso diante de Deus, o Pai. Amém? Que Deus abençoe, em nome de Jesus, e obrigado por essa oportunidade. Quer mais água? Muito bem, irmãos, Deus abençoe a todos, os irmãos que estão participando da escola bíblica.